Iremos dar início à aula 1 do nosso curso de Revit Módulo 2, onde iremos explorar as fases do projeto, onde iremos acessar as configurações de criação de fase, de filtro de fase e de sobreposição de gráfico dessas fases, assim como criar a planta de reforma, ajustando os corpos. Tenha uma boa aula! Vamos iniciar a aula 1, fases do projeto, acessando o projeto dessa residência unifamiliar com 2 pavimentos. Iremos acessar a planta baixa do primeiro pavimento. Esse projeto será disponibilizado para vocês fazerem um download e praticarem aqui comigo. Na planta baixa do primeiro pavimento, a gente vai fazer só algumas alterações aqui. Vocês estão observando essas projeções? Essas projeções correspondem a um pergolado, né? São umas vigas de concreto aqui na parte superior. Elas vão ser removidas. Eu vou acessar aqui a planta do próximo nível, a planta baixa do nível laje. Observe que tem essas vigas aqui. A gente vai remover elas, tá bom? E vamos incluir aqui nesse espaço mais um banheiro e um closet, tá? A suíte que tem os nomes dela no projeto, tá? Vai ser também disponibilizado para vocês um PDF com esse projeto já pronto, essa reforma já pronta, para vocês terem como referência. Essa aqui é a suíte 01, essa aqui é a suíte 02, esse aqui é o banheiro dessa suíte. Então, a gente vai incluir um banheiro e um closet para essa suíte 01. Então, vamos lá. Antes de eu começar a desenhar, eu vou na aba Gerenciar, no painel Fase, no comando Fases, onde eu vou acessar essas configurações. Na primeira aba, Fases do projeto, a gente vai observar aqui que temos as 3 fases, existente, reforma e final. Tá? A gente pode também incluir novas fases. Se eu quiser, por exemplo, incluir uma fase antes da fase existente, uma fase de levantamento de topografia, eu posso clicar no nome existente e vir aqui em antes. Tá? Se eu quiser criar uma fase depois, eu clico no existente e clico depois. Que assim ele vai criar uma fase entre a fase existente e a fase de reforma. Aqui tem a descrição de cada uma dessas fases, tá? Que a gente vai explorar no nosso projeto. A fase existente se refere à construção como ela está, assim como a descrição já explica. A fase de reforma é as alterações que a gente vai fazer na construção existente. E a fase final é a construção após a reforma, com as alterações com a inserção de novos elementos construtivos e a remoção de outros. Na aba Filtros de fase, a gente pode configurar a exibição de cada um dessas fases com relação aos elementos que chamamos de status. Tá? No caso aqui, esse novo, existente, demolido e temporário. É o status de cada elemento, tá? Em cada filtro de fase. Na fase existente, a gente pode observar que o novo aqui está não exibido. O existente está por categoria, o demolido está por categoria. Por enquanto, pessoal, no nosso projeto, a gente vai ignorar as configurações desse status de fase temporário, tá certo? Ele não vai ser utilizado. Ele é mais utilizado para canteiro de obras, outras construções temporárias, que no nosso caso aqui não vai ser aplicado para o nosso projeto. Então lá, quando o Revit fala não exibido, isso quer dizer que esse status, né, no caso novo, que é para novas construções que a gente vai fazer, não vai ser exibido na fase existente. Então aqui está ok. E aqui, onde ele fala por categoria, é que não vai ter nenhuma alteração de exibição gráfica. No caso aqui está por categoria no existente e no demolido. Porque os elementos demolidos eles vão ser demolidos em uma fase posterior. Então na fase existente está tudo ok. Na fase final, novo, né, os elementos que a gente vai incluir está por categoria, está certo. O existente está por categoria também. E o demolido está não exibido. Isso quer dizer que os elementos que vão ser demolidos, né, eles não vão aparecer nessa fase final, tá? Que isso aqui é a fase já com a construção após a reforma. Então aqui está tudo ok. Na fase de reforma, os elementos novos estão com sobreposição, tá? Isso quer dizer que eles vão ter uma achura diferente com a cor que a gente vai colocar, ou um padrão de preenchimento que a gente pode estar escolhendo, tá certo? O existente está por categoria. Isso quer dizer que os elementos existentes vão ficar como estão, tá? E os elementos demolidos também têm sobreposição. A gente vai colocar também uma cor e achuras e um conjunto de linhas para poder diferenciar. E assim, essa configuração dos filtros de fase está ok.
Na configuração de sobreposição de gráficos, a gente vai configurar justamente essa aparência dessas linhas, né? No caso, a gente vai alterar só da fase demolido, né? No status demolido e no status novo. No status existente, né? Que é para aquela nossa fase existente, a gente não vai mexer, tá? São os elementos que vão ficar, né? Que vão ficar na construção e que não vão ser demolidos. No caso, quando a gente clica aqui no status da fase existente, a gente observa que está tudo aqui sobrepor. Isso quer dizer que se eu clicar em sobrepor, aparece que não vai ter nenhuma sobreposição, tanto para o padrão, para a cor e para a espessura. Vou dar aqui um OK. Certo? Isso vale para todas esses tipos de visualização. No caso, é o projeção barra superfície para linhas e padrões e o cortar linhas e padrões. Antes de eu comentar eles aqui, só uma coisinha. Nesse projeção barra superfície, linhas e padrões, isso quer dizer para quando eu estiver vendo esse elemento, só a face dele, certo? E aqui esse cortar, como se esse elemento tivesse cortado. No caso das paredes de uma planta baixa, né, que a gente faz o recorte, é aquele corte de profundidade, né, que realmente é 1.5, e consegue ver as coisas a partir dessa altura. Então as paredes elas vão ser cortadas na planta baixa. A mesma coisa para os cortes, né? Então vamos lá. Na fase demolido, onde tem aqui na projeção barra superfície, onde eu tenho aqui na projeção barra superfície linhas, eu vou clicar e observo que eu configurei o padrão para tracejado média, a cor para amarelo e a espessura para 1. Vou dar um OK aqui. Isso que eu posso deixar. Se eu quiser mudar isso aqui, vocês podem mudar. Um exemplo para essa fase demolido, a gente colocar um tom, ou só as linhas tracejadas, ou também colocar essas linhas tracejadas, mas com um tom cinza, né? Um tom acinzentado. Eu vou dar um OK. Aqui nos padrões de superfície, né? Para o espaço de projeção, eu vou clicar e eu tenho aqui, ó, eu não tenho nenhuma sobreposição, vai ficar com o mesmo tipo de padrão do elemento, mas tem uma cor aqui com um tom de amarelo mais claro, que eu também posso configurar para a cor que eu quiser. Vou dar um OK. Agora para a parte de cortar, né? No caso, como eu falei para vocês, nos cortes, né? E no caso das paredes na planta baixa. Aqui em linhas, eu vou clicar, ó. Eu coloquei tracejado médio e eu coloquei as cores aqui, ó, com esse tom de cinza. E a espessura, eu coloquei 3. Essa espessura está um pouco relacionada com os tipos de parede que eu coloquei, certo? Aqui naquelas configurações de estilo de objeto, eu posso configurar a espessura de cada elemento. No caso, a parede, eu coloquei na espessura 4. Para diferenciar um pouco das construções novas e das colocadas depois, eu vou deixar numa espessura menor. Então, eu vou colocar aqui no 3. Mas isso aqui é só de preferência mesmo, tá? Vocês podem alterar isso aqui depois. Vou clicar em OK. Nesse padrões aqui que está amarelo, eu vou clicar. Aqui eu coloquei um preenchimento sólido amarelo e a cor amarelo. Beleza. Se eu quisesse, eu podia botar um outro tipo de preenchimento, ó. Preenchimento com diagonal, né? Quadriculado e outra cor. Tá? Aqui no nosso caso eu usei o amarelo. Aí vou dar um OK. As mesmas coisas que eu fiz aqui, né? Eu faria também para o status de fase novo, que é as condições que eu vou adicionar. Aqui na parte de projeção barra superfície, em linhas, né? Eu tenho aqui sem sobreposição, a cor vermelha, a espessura 2. De novo, eu botei a espessura para diferenciar do demolido. No caso, lá no demolido, eu coloquei na parte de linhas, na parte de projeção, espessura 1. E aqui eu coloquei espessura 2. Nos padrões, mesma coisa, eu vou botar uma cor, né? No caso, se eu usei o vermelho, eu vou usar um tomzinho mais claro desse vermelho. Foi o que eu fiz aqui. Vou dar aqui um OK. Na parte de cortar linhas, eu vou clicar aqui, ó, sem sobreposição no padrão de preenchimento, a cor está preto e a espessura 4. É praticamente a configuração que eu deixo com parede normal, tá bom? E no padrões, eu botei um preenchimento vermelho, tá? Na cor vermelha, mas de novo, você pode mudar. Uma sugestão seria você colocar um padrão de preenchimento diagonal, tá? Estilo desses diagonais que eu tenho aqui. Tá certo? E aí eu podia botar um tom mesmo preto. Aí, mas eu vou deixar nesse nosso projeto esse caso aqui. Vou dar um OK. E é isso aí. É como eu falei, eu não vou mexer nesse status de fase temporário. Não vai ser o nosso caso para o nosso projeto. Tá bom? Então, com essas configurações de fases, de filtros e de sobreposições já vistas, eu vou dar um OK.
Se eu fosse fazer alguma alteração, eu poderia clicar em aplicar para alterar aqui no projeto. Mas quando eu fizer uma alteração, não vai importar o que eu vou fazer aqui. Só vou dar um OK.